Diletos irmãos em Cristo, paz do Senhor. É com grande alegria que estamos mais uma vez em Escola Bíblica Dominical. E desta feita para estudar a lição de número 8, que traz um tema um tanto polêmico, transgênero. Que transrealidade é essa? Então, é sobre esse tema que nós nos debruçaremos para estudarmos e também para auxiliar todos os nossos irmãos, amigos, professores, superintendentes, dirigentes de congregações, pastores auxiliares, pastores presidentes, todos aqueles que laboram no ensino, no magistério cristão, especialmente na Escola Bíblica Dominical. O texto áureo deste estudo é: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Verdade prática: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida, conforme o sexo divinamente criado. Eis a questão: como definir então se é homem ou mulher, se é macho ou fêmea? É de acordo com o sexo biológico, da forma como que a pessoa nasceu. Isso é o que a Bíblia ensina acerca do ser humano, macho e fêmea, homem ou mulher. E assim deve ser, porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela é agora, ela é daqui a pouco, ou melhor, ela será eternamente. Então, pronto, a palavra de Deus permanece para sempre. A lição de hoje, ela trabalha nos seguintes pontos: compreendendo o pensamento da transgeneralidade, depois reafirmando a visão bíblica de gênero e, por último, efeitos da ideologia transgênero. Então, ela se inicia com o primeiro ponto, que ela compreendendo o pensamento da transgeneralidade. Para trabalhar esse tema, com toda a liberdade cristã, nós convidamos o evangelista Daniel, ele que nos falará acerca de como compreender o pensamento da transgeneralidade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como já foi aqui bem introduzido o tema com o nosso querido pastor Jorme César, a respeito de transgênero, que transrealidade é essa? Chegamos à lição de número 8. É uma lição que faz nos refletir bastante a respeito do que nós estamos vivendo e também sobre as imposições, pastor Jorme César, dos progressistas no que se refere àquilo que foi estabelecido por Cristo nas Sagradas Escrituras. O tópico de número 1, compreendendo o pensamento da transgeneridade. E aqui começa já com a identidade de gênero. Nós sabemos que dentro de uma perspectiva transgênero, a identidade de gênero, ela é uma experiência, eu diria, pastor Jorme César, subjetiva, algo criado pelo homem. Deus criou, está lá em Gênesis, logo no primeiro capítulo, ele criou macho e fêmea. Ele criou homem e mulher. E o pastor Douglas Batista, que é o comentarista dessa lição, eu achei interessante que ele colocou esse prefixo no vocábulo transrealidade, né? Trans, ligando a palavra realidade. Que transrealidade é essa? Ou seja, o mundo, a maioria, né, das pessoas está vivendo essa transrealidade. Há muitos tentando torcer aquilo que foi estabelecido por Cristo, uma experiência interna, uma experiência totalmente subjetiva de uma pessoa, na qual ela se identifica como masculina, como feminina, não binária e outra identidade de gênero, quando, na verdade, o mundo, os progressistas, melhor dizendo,
tendem a pegar isso e transformar a sua postura de viver, como que a pessoa, ao nascer, ela deve se adequar à sociedade. Bom, eu nasci, mas eu acredito, eu nasci homem, mas não sou homem. E nós sabemos que os cromossomos, eles vão dizer isso. Mais adiante nós iremos estudar a respeito desta marca colocada por Deus, o XY no homem e o XX na mulher. Não tem como mudar. A pessoa pode passar por procedimentos cirúrgicos, mas vai ficar ali como se fosse um chip imutável. Não tem como. Então, as ciências, diria as ciências sociais, que estão engajadas dentro deste contexto cultural distorcido, passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros, ele é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo, assim como o pastor Jomי César já expôs para nós aqui. Então, nós temos uma identidade. Eu já começo dizendo, eu sei que você talvez já ouviu falar sobre isso, Deus, ele não erra, Deus nunca errou, Deus não erra e jamais Deus errará. Então, eles argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. O que estes defensores da ideologia de gênero, eles avaliam? Avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto social e cultural e não é pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Ora, quando Deus fez o homem e fez a mulher, Deus já sabia perfeitamente o que estava fazendo. Agora pense comigo, as pessoas que são contrárias à união heterossexual, elas nasceram de um resultado heterossexual. Então não tem como, parece um tanto paradoxal elas dizerem que uma relação heterossexual, pastor Eliseu, é algo retrógrado, é algo passado, é algo machista. Não é dessa forma. Não tem como. Você já deve ter ouvido dizer, se colocarmos um casal numa ilha e colocar duas pessoas do mesmo sexo, que não é chamado de casal, em outra ilha podem se passar vários anos. Quando formos na ilha onde colocamos um casal, teremos uma família, no mínimo. E na outra, no máximo, talvez bem velhinhos ou já mortos, né? Então, assim, não tem como querer alterar aquilo que Deus criou. Cisgênero e transgênero é o segundo ponto da nossa lição. Quando falamos em cisgênero, nós estamos referindo justamente à forma natural, à forma a qual Deus estabeleceu macho e fêmea. E o interessante é que no livro do Gênesis, no capítulo 1, quando a gente vai para o versículo de número 31, a gente vai encontrar ali antes, pelo menos umas seis vezes, Deus dizendo que tudo que ele fez era bom. Mas quando chegamos no versículo 31, pastor Jomí César, Deus ele dá um veredito final. Lá vai dizer bem assim, e viu Deus tudo, né? Quanto tinha feito. E eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Veja que Deus já não diz bom. Ele usa já um advérbio de intensidade muito bom, porque tudo que ele fez, de fato, é muito bom. Então, o cisgênero é esse termo utilizado dentro dos estudos de gênero para descrever pessoas cuja identidade de gênero está em consonância com o sexo que lhes foi atribuído no momento do nascimento. Então, quando falamos em cisgênero, em outras palavras, é o quê? Uma pessoa cisgênero é aquela que se identifica com o mesmo gênero que lhe foi designado com base em suas características biológicas, como, por exemplo, genitália e cromossomos no momento do nascimento. Por exemplo, uma pessoa nasceu com características físicas consideradas masculinas, que a Bíblia vai chamar lá em livro do Gênesis 1, versículo 27, pastor Eliseu, que vai falar, 26, 27, vai falar sobre isso, que Deus criou macho e fêmea. E o próprio Jesus vai ratificar isso lá no livro de Marcos, lá no Evangelho,
E isso, segundo escreveu Marcos, o próprio Jesus vai ratificar que no início, Deus, nosso Criador, ele criou macho e fêmea. Então, o cisgênero é uma pessoa que nasceu com características físicas consideradas masculinas, sexo biológico masculino, e se identifica como homem. Ela é um homem cisgênero. Da mesma forma, se uma pessoa nasceu com características físicas consideradas femininas, ou seja, o sexo biológico é feminino, por isso que é cisgênero, e se identifica como mulher. Ela é uma mulher cisgênero. Agora tem o oposto, que é o transgênero. Eu falei um pouquinho do cisgênero, e o que é o transgênero? Invenção do homem. Querer modificar aquilo que Deus fez. Em outras palavras, a ciência está dizendo, as pessoas que adequam a esse procedimento estão dizendo, Deus errou. Porque o transgênero é um termo usado para descrever pessoas cuja identidade de gênero difere do sexo que lhes foi atribuído no momento do nascimento. Em outras palavras, quando nós nos referimos ao transgênero, é uma pessoa que se identifica com um gênero diferente do que foi designado com base em suas características biológicas, como genitália e cromossomos ao nascer. Por exemplo, dentro desse contexto aqui de transgênero, uma pessoa que nasceu com características físicas consideradas masculinas, ou seja, sexo masculino, essa pessoa ela pode se identificar e se sentir como mulher. Aí vem aquela fala, não, eu nasci homem, um exemplo, mas eu me sinto mulher. Não, eu nasci mulher, mas eu me sinto homem. Isso é transgênero. Então, da mesma forma, uma pessoa que nasceu com características físicas consideradas femininas, ou seja, sexo biológico feminino, pode se identificar e se sentir como um homem, sendo assim um homem transgênero. Agora, é o seguinte, as pessoas às quais pertencem esse grupo, o qual estou me referindo, alegam ter nascido no corpo errado. E elas se identificam como um gênero diferente do sexo biológico. Ora, Deus não errou, Deus não erra. Como é que alguém vai nascer? Imagine comigo, um engenheiro acabou de fazer, pastor João César, um carro. Aí ele fez aquele carro, ele é um engenheiro, considerando que Deus, ele é muito mais do que um simples engenheiro. Ele é o criador e sustentador de todas e de tudo e de todas as coisas, pastor Eliseu. Aí o engenheiro olha para aquele carro e fala assim, eu fiz aqui um carro, mas amanhã esse carro ele pode se transformar num cavalo. Esse carro aqui amanhã ele pode ser uma bicicleta. Não tem lógica. Então, em outras palavras, é isso, pastor Eliseu. É impossível mexer naquilo que foi essencialmente criado, programado, porque o nosso Deus, um dos seus atributos incomunicáveis é a presciência, é a onisciência. De antemão ele já conhece tudo e todas as coisas. Dessa forma, chegando para a conclusão desse tópico, nós temos transgênero e sexualidade. Dentro dessa ideologia transgênero, não há uma conexão, eu diria, rígida e determinista entre o sexo biológico e o gênero. E o que acontece? E a pessoa ela vai transitar livremente em todo tipo de relação social. Ou seja, é uma verdadeira anarquia, pastor João César. Uma verdadeira anarquia. Dessa maneira, o que acontece? O significado de sexualidade, ele deixa de ser algo extraído da anatomia do corpo e torna-se algo imposto ao grupo. E para fechar, dentro dessa perspectiva de transgênero, a orientação sexual de uma pessoa, ela é definida de acordo com o quê? De acordo com o gênero que ela se identifica, o que ela quer ser. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Então, ela vai se identificar por qual gênero se sente atração sexual. Então, dentro desse tópico, nós falamos sobre, eu não falei explicitamente, mas ficou implícito, o relacionamento heterossexual, que é quando a atração é pelo gênero oposto. Falei sobre o homossexual, que é quando a atração é pelo mesmo sexo. E temos também que o bissexual, que é quando a atração é por ambos os sexos. Olha só,
E depois o assexual, que é quando inexiste atração por gênero algum. E ainda tem o pansexual, que é quando a atração não depende de gênero. Deus nunca errou, Deus não erra. Sigamos o que ele determinou nas Sagradas Escrituras dentro de Gênesis, não da ideologia de gênero. É bem verdade que a Bíblia nunca erra. Se a Bíblia nunca erra, porque Deus nunca errou. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a revelação escrita de Deus para a humanidade. Então, nós temos como refutar essa ideia. Nós temos como refutar todas essas ideias, irmão Daniel. E eu quero chamar o pastor Eliseu, ele vai trabalhar na refutação dessas ideias, porque no segundo ponto da lição, ela fala reafirmando a visão bíblica de gênero. É uma espécie de refutação a essa ideia do transgênero, ou dessa possibilidade da transgeneralidade. A Bíblia tem sempre a palavra final, porque ela é o veredito de Deus. Pastor Eliseu, tenha a tranquilidade de discorrer sobre o tema. A paz do Senhor, meus irmãos, todos os que participam conosco, que alegria estar convosco mais um momento. A palavra de Deus trata de todos os assuntos que o homem precisa para sobreviver, tanto na vida física, quanto emocional, quanto espiritual. Não é diferente para essa questão que hoje se tornou tão abrangente, tão debatida nos meios acadêmicos, nos meios culturais, no meio da sociedade. Isso não diz outra coisa senão que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão esfriando e os dias em que vivemos são o que está em 2 Timóteo 3, tempos trabalhosos, em que os homens são amantes de si mesmos, acabam agindo com ingratidão, sendo cruéis, sem amor para com os bons, e nesta ênfase, nesta caminhada de evasão aos desejos da carne, o homem acaba se afastando dos princípios divinos. Em resumo, isso é o pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado, além de separar o homem de Deus, aprisiona o homem. Quando ele busca liberdade, ele acaba encontrando a prisão. Quando ele busca paz, ele encontra o desespero com o pecado. Então, quando se dá evasão à carne, o homem fica distante de Deus e ele acaba agindo às avessas. É o que nós estamos encontrando com o mundo atual. Interessante, pastor João César, evangelista irmão Daniel, que são homens e mulheres dotados de muita ciência, de muito saber, que também é um talento dado por Deus, a capacidade do homem pensar, raciocinar, mas estão usando essa capacidade, estão usando para coisas erradas. Então se debatem nas universidades, mas afastam da raiz, afastam do básico. E então o assunto está dizendo que houve uma constituição biológica que Deus deu ao homem, algo que uma criança, um ser tão simples, sabe. Os animais entendem o que é um macho, o que é fêmea. E não é só alguns animais, mas de todas as espécies. Até as plantas têm a planta que fertiliza é só estudar na biologia que entenderá que Deus fez macho e fêmea, que Deus fez os seres para gerarem e para se reproduzirem também. E aqui no texto nós vamos aprender que quando Deus cria o homem macho e fêmea, ele não os criou apenas corpo, mas ele criou o homem alma e espírito. Depois de ter feito todos os seres, dizendo haja luz, dizendo haja separação entre águas e apareça a porção seca, dizendo apareça os luminares,
dizendo: apareça nos mares enxames de peixe, voem aves acima do firmamento do céu, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ao fazer o homem, ele faz do pó da terra, mas sopra no homem o fôlego da vida, e o homem se torna alma e espírito. Também ele tem corpo e alma e espírito, porque a parte espiritual Deus então injeta nele naquele momento. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, que começa de dentro, vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, Filipenses 2:15 diz: para que sejais irrepreensíveis, filho de Deus, inculpáveis, numa geração perversa e corrompida, na qual resplandeceis como astros no mundo. Então a palavra de Deus diz que nós vamos realmente deparar com uma geração que vai estar pervertida, que não vai entender de santidade, mas o certo é que nós temos corpo, alma e espírito, e esses três precisam estar plenamente conservados, e que esses três são uma composição feita por Deus que os difere de todos os animais, de todas as plantas, de todos os demais seres. Nós somos especiais. Deus diz: façamos, e faz com as próprias mãos. Até o próprio corpo do homem é feito de forma detalhada, porque somos importantes. E depois ele diz: frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai, sujeitai-a também. Mas dominai sobre os peixes do mar, sobre os répteis, sobre as aves. Então, o sexo e o casamento não foi feito apenas para a procriação, mas também para a convivência, para a estruturação da família e para a felicidade, que é o que nós vemos aqui na sequência, a constituição moral, Deus constituindo o ser humano como um ser humano que tem espírito, alma e corpo, então que é feito imagem e semelhança de Deus. Esta imagem e semelhança de Deus foi perdida quando o homem pecou, mas Deus já promete restaurar e já começa restabelecendo o homem quando Adão aceita, quando Adão ouve Deus e diz: Senhor, estou aqui, porque Deus dizia: Adão, onde você está? E aí Deus disse: olha, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, quando Jesus nasce, Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos, vindo o tempo anunciado, prometido, nasce Jesus então de mulher, e esse nascimento então faz com que o homem possa ter a sua vida restabelecida e não precisar andar segundo a carne. Então, é uma questão de imagem de Deus, é uma questão de semelhança de Deus, é uma questão de buscar agradar a Deus, o homem manter-se nos padrões originais que Deus criou. Não é atraso, como diz bem o evangelista irmão Daniel, não é retrocesso, não é ser retrógrado, não, é uma questão natural e simples. As coisas de Deus são simples, tudo é simples, nada é complicado, exatamente para que os homens vivam bem e se preparem e cheguem no céu. Até a maneira de Deus salvar o homem é tão simples que muitas pessoas rejeitam a salvação, que muitas pessoas não aceitam o presente, como dizem Romanos 6:23, como muitas pessoas não aceitam se arrepender, tomar uma posição como fez o filho pródigo: eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então, são atitudes, Deus prepara tudo de uma maneira simples, para que nós possamos ter essa originalidade e não darmos evasão à carne, mas entendermos como somos constituídos. Então aqui fala dessa constituição da sexualidade, mostrando para cada um de nós que Deus fez homem, macho e fêmea. E a palavra macho e fêmea, quando a Bíblia diz assim: e Deus fez o homem, macho e fêmea, significa Deus fez a humanidade. O homem ali é a humanidade, porque para Deus não existe homem nem mulher. Nós já trabalhamos isso na aula passada. Então, quando ele faz o homem, macho e fêmea, mas ele faz macho e fêmea porque um complementa o outro, e esse complementar não tem como dois homens, um homem complementar o outro, não tem como duas mulheres, uma complementar a outra. Psicologicamente Deus fez diferentes, fisicamente Deus fez diferente,
nas emoções, é diferente, até a forma de raciocinar os pensamentos, a maneira de trabalhar a mentalidade, porque a nossa mente, a própria ciência vai declarando que ela é feita em diversas divisões, as partes exatas, as partes de ciências humanas, ciências da natureza e ciências da linguagem. Então, são manifestas por cada uma dessas personagens de forma diferente. Então, quando Deus cria, Deus já está visualizando tudo isto para que o homem possa ser feliz. Tentar mudar isto é se aprisionar. E é interessante que os defensores do feminismo e defensores desse transgênero, que é essa palavra trans, como bem disse o evangelista irmão Daniel, ela vai além, quer dizer, passa de todos os níveis. Enquanto o cis fica aquém, o trans vai além, quer dizer, supera tudo. Agora chegou um momento que você pode ser o que você quiser, você é dono do seu próprio corpo. É um pensamento que não é tão antigo assim, surgiu com Margaret aí, já no início do século, depois do século passado, depois vem com Simone, né, Beauvoir, e depois vem com Frieder, que também dá sequência a isso, e são mulheres que trabalharam esse movimento feminista para poder cumprir um desejo, para poder atender uma ansiedade dos próprios desejos humanos que são desenfreados, mas que o que me chateia, podemos dizer assim, é que elas dizem que o homem, há homens que estão aprisionados em um corpo de uma mulher, e há mulheres aprisionadas em um corpo de um homem. Olha a palavra aprisionado. Aprisionado, segundo a Bíblia, quando você sai da presença de Deus, deixa de seguir os preceitos de Deus, aí sim você está aprisionado, e aí Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32 e 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa sexualidade que é diferente de sexo, que é diferente de gênero, ou os defensores desta ideologia que hoje se espalhou, mas vale a pena dizer aqui, pastor João César e evangelista Simão Daniel, que não é a maioria. Se pega nas estatísticas, nós temos, o próprio IBGE traz essas notícias e estatísticas, então mostra que é menos de 5% da humanidade que pensa dessa forma. Os outros 95% estão totalmente contra, ainda mantém o ponto original, ainda são ainda defende o cisgênero, que cisgênero também não é um vocábulo nosso, nós defendemos ainda que é macho e fêmea, porque para nós não precisa desses vocábulos. A gente cita esses vocábulos aqui porque nós estamos diante de um mundo que criou novos vocábulos, inventando para defender eles mesmos, seus pontos de vista e as suas próprias ideologias, mas nós não temos nada a ver com essas ideologias. E o que estamos fazendo aqui? Estamos aqui para defender os nossos irmãos, as nossas crianças, aqueles que vão nascendo, que estão sendo bombardeados com tantas informações e, quando menos espera, o que eles mais ouvem são sobre essas coisas, acabam confundindo em suas cabeças. Mas, aqui para encerrar, então, Deus nos fez macho e fêmea, fez o homem com a sua masculinidade, a mulher com a sua feminilidade. A sexualidade do homem é algo precioso para Deus, a feminilidade, tanto a masculinidade, tanto um quanto o outro, tem a sua importância para a construção da família, não é apenas para a procriação, é para a alegria do casal, é para a alegria da família, é para lazer, é para tudo mais. A Bíblia trata de tudo isso. Então, que Deus possa nos abençoar e que a gente possa continuar anunciando isso sem temer, porque temos que bater muito na tecla, porquanto nós sabemos do que estamos falando e sabemos o que estamos vivendo, e para nós isso é tão simples e natural, mas os nossos filhos e os nossos pequenos que estão chegando agora, novos convertidos que vão chegando à igreja, precisam ser alicerçados
para que nós não percamos os nossos limites que Deus nos deu pela sua palavra. Pastor João César, Deus abençoe. Os efeitos da ideologia de gênero são devastadores. Ela vem trabalhando isso com esmero, mas, na verdade, quanto mais se aprofunda nela, se percebe que o efeito devastador, destruidor, é tremendo. Tem causado mesmo muitos graves e sérios prejuízos à humanidade. É preciso que haja, então, esse contrapeso, que a própria palavra de Deus o é e o deixa claro, quando ela reafirma a visão bíblica que é Deus fez o homem e Deus fez a mulher, Deus fez o macho e Deus fez a fêmea. E isso é o que encontramos na palavra de Deus. Os efeitos dessa ideologia de gênero, que a pessoa é o que ela pensa que é, o homem pode pensar, ele nasceu biologicamente masculino, mas se ele pensa que ele é uma mulher, ele é uma mulher. Se ele pensa que ele é assexuado, ele é assexuado. Isso, na verdade, é invenção humana, não passa de meras invenções humanas para tentar desconstruir o que é indestrutível, que é a palavra de Deus. Isso aqui é indestrutível, é impossível destruir o que é indestrutível. Todas essas ideologias passarão, a Bíblia permanecerá. Eu faço isso afirmando com toda certeza, daqui 100, 200, 500, 1000, 1 milhão de anos, a palavra de Deus permanecerá a mesma, fiel e verdadeira. E essas ideologias nem se falam mais, porque já caíram todas em desuso e para nada mais servirão. Eu convido o nosso irmão Daniel, ele vai nos aclarear os principais efeitos destrutivos dessa ideologia introduzida no meio da sociedade. Irmão Daniel, por favor. Pastor João César, para toda ação tem uma reação, né? Verdade. Isso na física, né, pastor Eliseu? Os efeitos da ideologia transgênero, depreciação da heterossexualidade. O pastor Eliseu disse com bastante clareza também no que diz respeito à minoria. Realmente é um grupo bem pequeno, é um percentual minoritário e que faz todo esse alarde, todo esse barulho, tentando convencer, persuadir nós que somos chamados por eles como pessoas cisgêneras. Exatamente. Nós somos o cisgênero e somos consideradas por eles como pessoas ultrapassadas. Não, esse negócio de união de homem com mulher, isso é do passado, hoje nós estamos na modernidade. São os conhecidos também por militância trans. Então, os efeitos da ideologia transgênero, essa depreciação da heterossexualidade. Bom, o termo ou a expressão heterossexualidade é o modelo bíblico de sexualidade, muito bem aqui exposto pelo pastor Eliseu. Basta nós lermos Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós vamos encontrar Mateus capítulo 19, a gente vai encontrar ali pelos versículos 5, Marcos capítulo 10, versículo 7, Efésios, até o apóstolo Paulo tratou sobre esse tema, Efésios capítulo 5, versículo 31. Então, nesse modelo, uma pessoa, ela é atraída romanticamente ou sexualmente por indivíduo do sexo oposto. Eu, pastor João César, pastor Eliseu, nós só estamos aqui hoje porque nós somos frutos de uma relação heterossexual. Parece tão óbvio isso. O pastor Eliseu também comentou, pessoas tão estudadas se preparam tanto para pensar, eu acho que a pessoa acordou um dia, bom, eu vou tentar fazer o que hoje? Eu já sei, eu vou tentar desconstruir o que Deus fez. Seria mais ou menos por aí. Tentar desconstruir o que Deus fez. O homem e a mulher, ou seja, macho e fêmea, Gênesis 1 e 27,
assim que é o relacionamento planejado, executado e acabado, né? Feito, concluído por nosso Deus. Foi assim que ele fez. É impossível entre um homem e uma mulher não ter gerações de filhos, a menos que um dos dois tenha alguma anomalia, algum problema de infertilidade. Mas Deus fez o homem e a mulher para que ambos coabitassem e gerassem. Tanto é que lá no início era realmente para crescer e multiplicar. É para isso, logicamente, que falando do sexo, não é somente para isso, né? É para que haja essa felicidade, esse amor, esse lazer, toda essa alegria entre o casal. Bom, afora esse modelo o qual me refiro, a sexualidade não é lícita à luz da palavra de Deus e nem à luz das ciências biológicas. No que diz respeito, o ensino bíblico ele é claro: com homens não deitarás, como se fosse mulher, e é abominação. Está lá no livro de Levítico, capítulo 18, lá no Pentateuco, Deus já trouxe isso aí para o povo israelita, Levítico 18 e 22. Portanto, a heterossexualidade, ela é a norma ou padrão referencial ou preferencial em uma sociedade normal e moralmente constituída. Eu trouxe aqui uma anotação que na década de 1990 foi cunhado o termo heteronormatividade. Eu achei interessante trazer isso aqui para a aula. Isso aconteceu no ano de 1990, que foi cunhado esse termo heteronormatividade. Esse termo ele é a combinação de hetero, que significa diferente ou oposto, com normatividade, que se refere a normas, expectativas sociais. Ou seja, nessa década, a heteronormatividade começou a ser discutida e analisada em estudos culturais, estudos de gênero e campos relacionados. Ou seja, as pessoas que já defendiam o pastor Jomem César e pastor Eliseu naquela época, agora elas se sentiam assim, digamos, mais confortáveis, né? Mais confortáveis para poder defender o seu ponto de vista. Então, essa teoria, eu digo, ela surgiu para criticar e também para explorar a sociedade que tende a assumir a heterossexualidade como comportamento sexual normal, que nós somos defensores, porque a Bíblia Sagrada que assim diz, que é o padrão estabelecido por Cristo. Bom, o pastor Douglas Batista, que é o comentarista dessas lições, ele vai dizer que, na verdade, como ele afirma, é uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, esse aqui é um fragmento do nosso pastor, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de quê? De preconceituosos, como já dissemos, discriminadores e transfóbicos. Ou seja, nós que decidimos nos casar com uma mulher, e que fique bem claro, né? Deus fez um homem para uma mulher, Deus fez uma Eva para um Adão, e um Adão para uma Eva, eles tendem a afirmar e ratificar por várias vezes que eles estão certos e que nós é que estamos errados. Bom, nós não podíamos finalizar essa aula, já chegando aqui ao final, sem dizer quais foram os desastres desta conduta. Isso está na Bíblia. A prática não heterossexual, como, por exemplo, a homossexualidade, a sodomia, a transgeneridade e suas derivações é vista nas Escrituras como um mal. Quando nós lemos Juízes, capítulo 19, a gente vai encontrar isso daí. E o apóstolo Paulo define como uma transgressão da lei de Deus. O apóstolo Paulo ainda vai afirmar que essa prática é uma imundícia e uma desonra. Está em Romanos 1 e 24. E é uma paixão infame e uma relação contrária à natureza, Romanos 1 e 26. E é uma torpeza e um erro, também está em Romanos 1 e 27. Então Paulo afirma ainda que essa perversão ela é uma disposição mental, ela é uma disposição reprovável e uma coisa inconveniente, Romanos 1 e 28. Ou seja, isso traz consequências graves no tempo e na eternidade, conforme Romanos 1 e 27. Então vamos lá.
O que já aconteceu no mundo com isso tudo? No mundo já aconteceu a perversão de gênero, que sempre trouxe corrupção, sempre trouxe desastre, sempre trouxe intrigas e desavenças nas famílias, destruições de valores e também trouxe juízo de Deus. Onde a apologia desse pecado graçou, os povos corromperam, famílias foram destruídas, sabemos disso, famílias acabaram sendo desintegradas, e o juízo de Deus foi derramado. Foi o que aconteceu com os cananeus, pastor Eliseu. Os cananeus, nós temos um exemplo porque enveredaram por esse caminho. Foram só os cananeus? Não. Foi o que ocorreu também com Sodoma e Gomorra. E foi o que ocorreu com o Império Romano. Então, hoje, faz-se apologia desse pecado. O mesmo pecado que não valeu a pena, não vale a pena e jamais valerá a pena seguir. Aí nós temos as construções de narrativas, os ativistas de todo essa tese, né, defendida por eles, desse comportamento dos trans. Eles chegam a alegar que a subjetividade de alguém, de se sentir homem ou mulher, de outra identidade eu até diria, de gênero, pode sobrepor aos aspectos biológicos. Não. Se você nasceu homem e se você tem certeza que você está no corpo errado, você tem que lutar por isso. Aí fazem as cirurgias, como eu já disse, que não vai mudar os cromossomos, XY para homem, XX para mulher. Isso está integrado dentro do DNA, do gene humano. Não tem como mudar. Agora, é interessante que, segundo os cientistas entendidos neste assunto, abre aspas, é impossível fisiologicamente mudar o sexo de uma pessoa, pastor Júlio César. Uma vez o quê? Uma vez que o sexo de cada um está codificado em seu gênese. Volto a repetir, XX para a mulher, XY para o homem. Então a cirurgia, ela pode fazer o quê? A cirurgia, ela pode somente criar uma aparência de um outro sexo, pois a identidade sexual, essa está escrita em cada célula do corpo, aleluia. Deus sabia disso. Deus sabia que um dia o homem ia se corromper contra ele. Aí Deus falou assim, vocês vão querer se corromper, mas vou colocar aqui uma marca que vocês jamais conseguirão destruir. Então ele colocou nessa célula do corpo e pode ser determinada por meio do teste que nós chamamos de DNA, não podendo ser mudada, fecha aspas. Então, ir contra os desígnios divinos é um ato de revolta contra o Criador que criou tudo perfeito. Tudo que Deus fez é tão perfeito, nada apresenta defeito nesse infinito universo. Nada, nada. Ele criou o homem e criou a mulher e disse, Gênesis 1, 27 e 28, frutifica e multiplica-vos, enchei a terra e submetei-a. Graças a Deus, estamos aprofundando a cada instante mais nesse comentário tão abençoador, e como o tempo não nos permite maiores comentários, quero convidar o pastor Eliseu para a finalização desta lição, fazendo também os agradecimentos e as considerações que entender necessária. Louvado seja o nome do Senhor. Já ficou aqui bastante claro essa questão também das universidades, das instituições de pesquisas, dos centros acadêmicos, e como falou aqui o evangelista irmão Daniel e também o pastor Douglas, o escritor, ele escreveu que a Associação de Pediatras Americanos, eles discordam desta questão de gênero e trazem artigos, publicações reconhecidas internacionalmente, que conflitos, ele diz que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelos alinhamento do gênero com o sexo anatômico, ou seja, com o que a pessoa nasceu, macho ou fêmea, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizados. Em terceiro lugar, a ideia de pessoas presas no corpo, errado, no caso uma mulher nascendo com corpo de homem,
essa ideia é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então, esse é um ponto importante, porque nós estamos aqui defendendo a Bíblia, mas se não tivéssemos a Bíblia, ou se não fôssemos cristãos, suponhamos, da mesma forma a ciência estaria aí para provar aquilo que acabou de ser aqui afirmado também pelo evangelista Daniel. Então, que Deus nos guarde e que nós possamos estar cada dia mais próximo do Senhor, porque se temos Jesus na nossa vida, nós não precisamos de nada mais, nós não precisamos das bandejas do mundo, das ofertas externas, e o Senhor guardará sempre os nossos sentimentos. Então, se você quer ter sentimento, emoções equilibradas, mente equilibrada e uma vida espiritual equilibrada, fique na presença do Senhor. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Pastor João César, tem um negócio aqui da linguagem neutra, né? Essa última parte, nós achamos isso impressionante, tanto eu quanto o evangelista Daniel trabalhamos nesta área da gramática, na área da linguística, temos pela misericórdia de Deus a formação, essas especializações na área da linguagem, e nós achamos isso algo de outro mundo, é semelhante ao que nós já estamos falando, é algo de ponta cabeça, é um paradoxo, é antitético, é algo totalmente oposto. Por quê? Porque a língua portuguesa, ela nunca se preocupou com essas questões, sempre a língua portuguesa vê o homem, a mulher, como seres que são iguais, têm os mesmos direitos, tem as suas... ela não questiona, a língua portuguesa não questiona isso. Então, quando se diz prefeito, tudo bem, prefeita, aí tem o masculino. Mas, por exemplo, quando se termina com a letra E, presidente, aí já não tem como ter presidenta, porque não é presidento. Então, a língua portuguesa respeita essas questões. E aí, quando chegamos aqui na linguagem neutra agora, eles querem inventar uma nova linguagem, como se a gramática também tivesse agora com problemas. Então, a questão da ideologia de gênero, ela é tão sutil que ela questiona até mesmo, não só questiona a Bíblia, mas agora questiona a gramática, algo que já está radicado como estabelecido desde há muito por grandes teóricos, mas acharam por bem agora de também fazer as mudanças, e, diga-se de passagem, estão fazendo, pastor, estão fazendo as mudanças, e eu não sei onde vai chegar. O certo é que Deus não muda, a gramática pode mudar, Deus não muda e a Bíblia também não muda, e aquele que serve a Deus não mudará. Deus abençoe. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, da geração que está nascendo neste exato momento, que com certeza terá um mundo com muitos desafios nos próximos anos. Mas o mesmo Deus que guardou o seu povo, guardou a sua igreja e que zela pela sua palavra, que sempre cuidou dela, Ele continuará cuidando até o fim. Portanto, meus irmãos, alunos da escola dominical, não fique apavorado. Fique firme no Senhor Jesus Cristo, porque dele é a palavra final. O dia que ele resolver dar um basta nesse negócio, desaparece tudo e some, vira nada, e a palavra dele permanece para sempre. A Torre de Babel ele fez parar com um simples confundir das línguas. Está prestes de o Senhor Deus intervir milagrosamente para dar um basta novamente nas invencionices humanas. Marchemos com fé, marchemos por fé, caminhemos firmados no Senhor Jesus Cristo, que a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique tranquilo, pastor Eliseu, fique tranquilo, evangelista Daniel, fiquem tranquilos, pastores de igrejas, professores de escolas dominicais, fiquem tranquilos, pais e mães, porque Deus está no controle, Ele nunca perdeu o controle e nem perderá. Com Ele está o destino da humanidade. Glória a Deus por isso.
Vamos orar agradecendo a Deus por essa escola dominical. Professores, lecionem com ousadia na unção do Espírito Santo, porque Deus é maravilhoso. Pai de eterno poder, bondade e misericórdia, nossa gratidão a Ti, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura de geração em geração. Pai, nós te agradecemos pela vida de nosso pastor presidente, Nelson Lutemberg, como entusiasta da Tua palavra, do ensino, para que continue assim, alavancando o ensino neste estado, nesta igreja. Pai amado, abençoa os pastores presidentes que integram o colégio de presidentes, dando sabedoria e graça, para que prossigam avante, apoiando a escola bíblica dominical e promovendo-a em suas igrejas. Abençoa os superintendentes, os professores, abençoa os dirigentes de igrejas locais, dando sempre, Pai, visão, graça e direção, e que o ensino em suas igrejas tenha devida prioridade, e que o Teu nome seja glorificado, exaltado e adorado. Assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.